De pé, passageiros do comboio suburbano. Saudações do confinamento a todos. Vamos começar então mais um episódio do podcast Comboio Suburbano. Se a burguesia tem o seu expresso da meia-noite, a classe trabalhadora tem o comboio suburbano. Estamos em todas as redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, YouTube, estamos também em todos os tocadores de podcast. Podemos, então, quando nos ouvirem, para ajudar na divulgação, para ajudar na massificação do conteúdo, deem like, partilhem, façam chegar para o maior número de pessoas o nosso conteúdo, que é feito com muito carinho, muito esmero, com a melhor das intenções, e só é feito com a colaboração de vocês. Bom, tirando então, já deixando para trás as nossas saudações iniciais, pelo menos da minha parte, vamos direto ao tema. O nosso tema hoje é o comércio internacional, ou seja, as fronteiras das relações econômicas entre os países, nomeadamente na questão do comércio. Temos hoje um convidado especial que já vai se apresentar. E para que a gente possa tocar com maior objetividade a nossa conversa, já vou deixar a pergunta e deixando a brecha para o nosso convidado se apresentar. Então, como disse, o nosso tema de hoje é o comércio internacional e a questão gira em torno com a questão da globalização e essa pretensa derrubada das fronteiras internacionais, os blocos comerciais, enfim, toda essa história de que o mundo tem cada vez menos fronteiras, que a tecnologia uniu o mundo, que as mercadorias chegam cada vez mais fácil e mais rápido de um país para o outro, enfim, toda essa conversa, toda essa história, mas observamos que na prática a teoria é outra, né? Portanto, as regulamentações, as barreiras, os poderes econômicos, como que eles se manifestam nessas relações, se determinados blocos econômicos subjugam outras regiões do mundo que têm menor poder econômico, menor poder militar. Enfim, então já vou pedir então para o nosso convidado, Francisco Rego, se apresentar e fazer então uma introdução sobre o tema do nosso podcast. Seja bem-vindo, Francisco Rego, e dê suas palavras iniciais, por favor. Então, boa tarde. Então, eu faço parte da plataforma Troca. Esta plataforma é um coletivo de pessoas, portanto, muito heterogéneas, de várias profissões, de várias idades, desde os 19 aos 60, mais ou menos, e que surgiu com o propósito de combater em 2014 o tratado, originalmente era a plataforma contra o tratado transatlântico, que era um tratado que era muito mau para os direitos ambientais, para as pessoas e para os direitos das pessoas em geral. E, portanto, esta plataforma continua também no combate ao CETA, portanto, e foi, entretanto, mudou o nome para Plataforma Troca, portanto, e o motivo da continuidade desta plataforma é um bocado porque as pessoas perceberam, as pessoas que estavam ligadas a estas lutas, perceberam que isto tem tudo um objetivo comum, quer dizer, todos estes tratados comerciais, portanto, servem como base, como alicerces da globalização que nós temos hoje em dia, que esvazia um bocado as democracias de cada país em nome dos interesses das multinacionais. Portanto, abre fronteiras para as multinacionais, mas mas limita efetivamente os direitos das pessoas e ambientais
dos animais e tudo mais. E pronto, é este um bocado o propósito da troca. Portanto, ultimamente estamos a lutar contra o acordo UE-Mercosul e o acordo e o Tratado da Carta de Energia, que, portanto, o acordo UE-Mercosul foi um acordo que foi assinado, acho que o ano passado, e que vai ser e que deverá ser ratificado pelos países. Pelos países do Mercosul e da União Europeia. E pronto, este tratado vai ser desastroso, principalmente para a Amazónia e principalmente para os direitos indígenas, dos povos indígenas. Portanto, vai implicar uma grande... vai ser ótimo para o negócio do carne bovina e de etanol do Brasil, mas é sabido que esse negócio vive completamente desregrado, vive muito da desflorestação da Amazónia, é um grande contribuidor para a desflorestação da Amazónia e portanto vai portanto, implicitamente, ao estarmos a abrir estas fronteiras às multinacionais sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma garantia de que vão ser cumpridas as regras de direitos humanos e do ambiente, e mesmo laborais, vamos acabar por portanto, contribuir para uma tragédia humanitária dos povos indígenas e uma tragédia ambiental da desflorestação da Amazónia. Pronto, essa é... e além do mais, há o problema de vão-se perder... provavelmente vão-se perder postos de trabalho de um lado e do outro, portanto do lado da União Europeia vão-se perder postos de trabalho em agricultura, que vão... portanto, que vão... portanto, ao importarmos mais carne mais barata da América do Sul, iremos perder postos de trabalho na agricultura cá na Europa. E, portanto, essa carne vai ser feita à custa e esses produtos agrícolas da América do Sul são feitos de uma forma mais intensiva, portanto, requerem menos trabalho. Portanto, nesse aspecto é mau para os trabalhadores. E depois também perde-se é mau para a indústria no Mercosul, portanto, indústria de maquinaria ou de outros, portanto, no Mercosul, porque abre as fronteiras à parte mais tecnológica, aos produtos mais tecnológicos que vêm da Europa, e, portanto, limita, dificulta a produção portanto, prejudica as indústrias dos países do Mercosul. E pronto, e depois o outro tratado que queremos, contra o qual estamos a lutar com alguma força neste momento, é o Tratado da Carta de Energia, que é um tratado essencialmente para proteger as empresas petrolíferas, que surgiu mais ou menos nos anos 90, portanto, para proteger os investimentos de petróleo, os investimentos que os países, portanto, surge no contexto da dissolução da União Soviética e servia principalmente para proteger os investimentos que os países da Europa fizessem em termos de petrolíferas
ou de gás natural nos países da ex-União Soviética e servia para, portanto, esses países poderem exportar mais facilmente petróleo e gás natural para os países da Europa. E pronto, e este tratado é basicamente o pior obstáculo às alterações, à transição energética e ao combate às alterações climáticas, porque foi feito um estudo e viu-se, portanto, este tratado tem uma grande componente de proteção a investimento e vamos lá, e já iremos a esse ponto da proteção de investimento, que é uma parte horrível, mas, portanto, há uma grande componente de proteção de investimento que protege basicamente as emissões que são responsáveis, pelas quais as empresas energéticas, não só as petrolíferas, mas também a EDP, protege as emissões, efetivamente protege as emissões de dióxido de carbono dessas empresas. E se o Estado se o Estado afetar essas emissões de dióxido de carbono, corre o risco de pagar indenizações grandíssimas. Portanto, e essas empresas são responsáveis, portanto, se cumprirmos o Acordo de Paris, teremos que reduzir essas emissões de que essas empresas são responsáveis em 5 vezes, se quisermos cumprir o Acordo de Paris. Portanto, isto é impossível com este Tratado da Carta de Energia. Essa é logo uma razão para a qual deveríamos abandonar o Tratado da Carta de Energia. E pronto, acho que é isto. Isto conclui um bocadinho um sumário das atividades da troca. Não sei se o Saúl quer dizer alguma coisa. Antes de passar a bola novamente ao Lucas, é interessante as duas, e vamos desenvolver um pouco mais sobre isso, as duas realidades que falaste aí, que tanto a questão do Tratado União Europeia-Mercosul, que tem um slogan que é terrivelmente colonialista, basicamente, e reflexivo das relações de dependência, que é carros por comida. Portanto, que é assumir como natural que da União Europeia saem carros e da América do Sul sai comida. Está todo um tratado sobre as relações entre Norte e Sul a se fazer só sobre este slogan. E no caso da energia, no caso do Tratado sobre a Energia, há uma questão que é o Tratado sobre a Energia, pelo pouco que eu consegui ler para preparar o episódio, percebe-se bem que é uma das ferramentas de intensificação da vitória ocidental sobre o Bloco Soviético na altura do fim da Guerra Fria, que é basicamente a fase quase dos despojos, que é a fase de garantir que as ligações energéticas todas vinham daqueles países pelos termos do Ocidente para o Ocidente. Portanto, essa situação é bastante óbvia nesse sentido. Mas é basicamente disso que vivem estes acordos, dessa confirmação, da continuidade da hegemonia do bloco ocidental capitalista e da exploração norte-sul. Sim, acho que por agora acho que, Lucas, podemos passar aí à próxima. Algumas questões que a gente pretende abordar nesse episódio, mas uma questão que enfim, ficamos por tratar, né, nos preparativos para a gravação do episódio, e acho que é importante ressaltar também,
pedir primeiro para o Francisco explicar enfim, dar um pouco da sua opinião sobre o ISDS, que seria um sistema arbitral que permite às multinacionais levantarem processos contra países, ou seja, enfim, o grau de dependência e subjugação dos estados nacionais ao mercado, às empresas capitalistas. Pode falar um pouco sobre isso, Francisco, por favor? Pois, exatamente. Essa é uma das grandes bandeiras da troca, ou críticas que a troca faz, que é contra os ISDS, que diz que é a sigla mais importante que ninguém conhece, que portanto, significa Investor to State Dispute Settlement. Portanto, são tribunais arbitrais que estão inscritos em muitos acordos bilaterais de investimento ou de muitos acordos de comércio. Por exemplo, o CETA entre o Canadá e a União Europeia. E pronto, então em inúmeros tratados bilaterais de investimento, neste momento há cerca de 3.000 destes tratados, e que portanto, basicamente criam tribunais arbitrais e tribunais com muito mais práticas de garantias de defesa sem mecanismo de recurso, e que são tribunais com força de lei, como estão inscritos nestes tratados, que basicamente as empresas podem usar para processar os Estados sempre que acharem que os seus lucros podem estar prejudicados. Portanto, e podem usar isto contra qualquer dos ramos do Estado, ou seja, o legislativo, o judicial ou o executivo. Portanto, podem usar para processar, para pedir indenizações por leis que os parlamentos passem ou por decisões de tribunais que lhes prejudiquem os lucros. Pronto, e são usadas e são tribunais que dão, portanto, em que só são acessíveis às grandes multinacionais. Portanto, isto são o uso destes tribunais implica milhões de euros, gastar-se milhões de euros em advogados e de custos do tribunal, e que podem dar e que podem atribuir aos queixosos, portanto, neste caso às grandes multinacionais, milhões ou milhares de milhões de euros dos contribuintes. Portanto, no limite máximo, aconteceu no caso da dissolução da IUCOS no âmbito do Tratado da Carta de Energia, foi atribuído aos investidores da IUCOS, portanto, cerca de 50 mil milhões de euros de indenização, portanto, uma soma astronómica. Pronto, isto ainda está a ser contestado, porque a Rússia assinou este tratado, mas não ratificou, portanto, está em discussão se a Rússia deve pagar ou não. Mas pronto, mas o que é facto é que estes tribunais dão estas... Pronto, e não é incomum haverem pedidos de milhares de milhões de euros. Pronto, e estes acordos atacam também, portanto, impedem os países, estes tribunais. Pronto, já agora para dar uma
um contexto, isto vem, portanto, este tipo de tribunais aparecem nos anos 60 com a criação do ICSID, que é portanto, é uma instituição do Grupo do Banco Mundial, que também no contexto da descolonização da África e do Sudeste Asiático. Pronto, e no meu ponto de vista isto já é portanto, é um contínuo desde portanto, no início do século, ou no século XIX e no início do século XX tínhamos a doutrina Monroe no Sudeste, na América do Sul, portanto, em que os Estados Unidos usavam muitas vezes a força para proteger os investimentos das empresas americanas nos países da América do Sul, e depois, posteriormente, começaram a reduzir portanto, o uso da força, mas reduzir, entre aspas, continua a haver inúmeros golpes de Estado, mas passaram a inscrever esta proteção do investimento em tratados, que chamavam de amizade, ironicamente, amizade, comércio e navegação, e pronto, e davam às empresas internacionais ou americanas um estatuto que as empresas nacionais não tinham. Isto foi muitas vezes contestado, sem sucesso, na América do Sul. E pronto, e chegamos à descolonização, e o modelo que se propôs para os países a ser descolonizados era o de acordos de proteção de investimento. E portanto, estes acordos inicialmente vêm também como um contrapeso à ONU, portanto, na ONU aprovaram-se vários acordos em que era previsto que os países tinham direito a nacionalizar, se bem que com as devidas compensações as empresas estratégicas e empresas de recursos naturais, portanto, estes acordos de proteção de investimento vinham um bocado no sentido de dizer não, o que nós queremos é que vocês pronto, não se pode expropriar por razão nenhuma. E pronto, e chegamos, mas durante muito tempo estes acordos não foram usados, porque primeiro a interpretação de expropriação ainda era muito no sentido muito estrito. Um Estado nacionalizava uma empresa. Mas chegados aí por volta dos anos 80, 90, houve uma explosão destes tratados e, portanto, hoje em dia temos quase 3 mil destes tratados e depois houve uma explosão que continua a crescer, um crescimento grande do número de litígios, mas isto só acontece nos anos 80, em que portanto, o conceito de expropriação passa a ser considerado, portanto, como uma expropriação indireta. Isto também tem a ver com a forma como estes tribunais, ou como estes tribunais de ISDS são criados, que, portanto, são tribunais que têm 3 árbitros, e esses 3 árbitros podem ser qualquer pessoa,
muitas vezes são árbitros vindos das grandes empresas legais, das grandes firmas de advogados, portanto, são em que o queixoso, portanto, o grande investidor, escolhe um dos árbitros, o Estado escolhe outro dos árbitros e depois, por mútuo consenso, escolhem o terceiro árbitro. E pronto, e como pode ser qualquer pessoa, muitas vezes o árbitro o juiz, portanto, o árbitro neutro, muitas vezes é também cliente do investidor noutro processo. Portanto, há aí um conflito de interesses enorme entre os... portanto, e isso é que faz com que, depois, posteriormente, o conceito de expropriação passa a ser muito mais lato. Portanto, passam a ser considerados como expropriação qualquer ação do Estado que prejudique os lucros de uma empresa. E pronto, isto foi utilizado várias vezes. É muito famoso o caso da Philip Morris contra o Uruguai e contra a Austrália, apesar de ter perdido esse caso, porque era mesmo muito abjeto, mas pediu indenizações por esses países tentarem pôr avisos nos maços de tabaco, que o tabaco faz mal, mas foi processado nesse caso. E portanto, ultimamente também é muito usado para... portanto, há um caso na Alemanha, o caso da Vattenfall, em que a Alemanha foi basicamente obrigada, porque foi processada por ter feito... por ter apertado os regulamentos em relação os regulamentos ambientais das centrais ou de uma central de carvão específica, e portanto acho que o governo de Hamburgo, face a essa ameaça, teve que relaxar outra vez teve que se curvar perante o grande investidor e deixar poluir à vontade, porque não era capaz ou não valia a pena o risco de ter que pagar indenizações enormes. E portanto, além das indenizações enormes, que prejudicam bastante o Estado, o principal efeito destes tribunais é o efeito intimidatório. Portanto, os Estados em geral, perante uma ameaça destas, de um processo destes, tendem ou muito provavelmente, tendem a relaxar as regras. Portanto, isso aconteceu, isso já aconteceu connosco. Não fomos processados, até agora ainda não fomos processados, mas quando formos vai ser muito mal. Mas já houve uma ameaça da EDP em relação às rendas excessivas dos CNECs, que agora está a ser julgado em tribunal, acho eu. Portanto, a EDP fez uma ameaça a dizer que ia recorrer a estes instrumentos para processar o Estado, caso o Estado pedisse as rendas excessivas de volta. E, portanto, e até agora o Estado não pediu essas... não fez nenhuma ação para corrigir essas rendas excessivas.
E pronto. E também é muito famoso, também naquele caso do tabaco, a intimidação que os países, que a Philip Morris fez a uma série de países pequenos, com, a ameaçar que os processava caso eles avançassem com medidas de maior regulação em termos de saúde por causa do tabaco. Pronto, isto mostra bem o que o mal que estes tribunais fazem ao interesse público. Pronto, isto é completamente contrário ao interesse público. Pronto, acho. Não sei. Eu acho interessante aí essa perspectiva, porque estes tribunais o que acabam por fazer é fazer com que a soberania dos países e a democracia interna, no caso das democracias liberais e mesmo dos países que, não sendo democracias liberais, têm processos de decisão que são considerados, que refletem de alguma maneira uma certa vontade popular, tal como a democracia liberal também reflete uma certa vontade de uma certa parte da sociedade. Anula completamente toda essa perspectiva, porque tudo o que pode ser decidido dentro da política interna de um país fica sujeito ao humor destes tribunais e destas multinacionais capazes de processar os próprios Estados neste contexto, chegando a um ponto em que já não temos propriamente uma real soberania do Estado-nação na política internacional atual, mas simplesmente uma negociação dos Estados com uns mais fortes, outros mais fracos. Os mais fortes ainda conseguem ser eles a definir as regras do jogo destes acordos, e é muito para isso que eles também servem, basicamente para manter os Estados Unidos e outros blocos poderosos sempre no topo, ou para garantir que conseguem fazer concorrência. Neste caso, um dos tratados foi claramente, isso é sabido, que foi claramente para fazer frente à concorrência chinesa, mas que estes tratados acabam por ser uma completa anulação do que seria a soberania dos povos e dos Estados-nação. Portanto, não há nada, ou praticamente nada, que se possa decidir democraticamente ou soberanamente dentro de um país que depois não possa ser posto em causa por estes tribunais, o que coloca, e se já dentro da política portuguesa em relação à União Europeia isso é cada vez mais óbvio, por exemplo, cada vez menos a política interna portuguesa tem alguma influência ou tem alguma relevância perante o que é decidido ao nível da União Europeia. Isso acaba por acontecer também, mesmo em países que não estão associados a blocos como a União Europeia, por estarem associados a estes acordos, também cada vez menos a sua política interna, aquilo que é votado e decidido dentro dos países, tem influência na sua política económica, porque estes tratados é que decidem de que forma é que os Estados se relacionam com as multinacionais, e isto permite então essa tal expansão cada vez maior e cada vez mais desmedida do poder das multinacionais. Lucas, como é, podíamos falar um pouco então da questão também da América do Sul, nesta questão da UE-Mercosul, diz-me. Bom, Saul, o que eu noto disso que está sendo falado
aí mesmo a título bastante pessoal, me parece validar bastante a posição, a teoria marxista da dependência, né? Elaborado pelo Rui Mauro Marini, um economista brasileiro, exilado, trabalhou no Chile e no México. Ele falava justamente dessa questão da dependência dos Estados nacionais, daquilo que é a periferia do capitalismo, né, do modo capitalista de produção, em relação aos países centrais, mas como a coisa chegou a um ponto em que os próprios países centrais dentro do capitalismo os seus interesses estão subjugados à lógica das burguesias nacionais e internacionais, né? Se mesmo países centrais estão sujeitos a esse tipo de ingerência do mercado nas suas relações comerciais, nas suas relações de produção, quanto mais os países periféricos, né? E aí, sobre países periféricos, a gente está falando essa pergunta que tu fez sobre o Tratado União Europeia-Mercosul. Enfim, eu acho que é o prolongamento de uma situação que já existe, por exemplo, a indústria brasileira, em grande parte, se resume, principalmente relativamente à produção automotiva, são montadoras, não que em Portugal, né, a gente vê, através da Auto Europa, que seja uma situação muito diferente, mas são montadoras de peças enfim, e carros, veículos, unidades, né, onde o grosso da produção, a tecnologia, o desenvolvimento, a, o próprio cerne da produção desse tipo de mercadoria está no país central, tá nos Estados Unidos, está na França, está na Alemanha, e parece que esse tipo de relação se aprofunda cada vez mais, porque cada vez parece que o maior país do Mercosul, o Brasil, tem a sua produção ligada ao campo e uma produção com uma tecnologia, né, na sua produção muito deficitária, abre mão totalmente de desenvolver a sua produção. A burguesia brasileira, ela quer saber de exportar, tem um custo de força de trabalho muito baixo, então tem ali um operário que sabe operar uma máquina, mas não tem a preocupação de estabelecer um parque industrial, estabelecer condições de desenvolver suas próprias tecnologias. Mesmo agora na crise do Covid, o Brasil, que é um país que tem uma das maiores economias do mundo, um país que tem um potencial gigantesco, mas não tinha condição de produzir os ventiladores, os respiradores hospitalares, ficou na dependência de exportar da China, dos Estados Unidos, de outros países, ou seja, é uma política, e aí a gente tende isso para o Mercosul, onde se abre mão do desenvolvimento técnico, que aí é uma outra configuração da cadeia produtiva, e se produz apenas, se foca apenas em produção de bens primários, né? Mandar ferro, mandar metal sem processamento basicamente nenhum para outros países, nomeadamente na China, que foi aquele período do boom econômico onde o Brasil estava vendendo minério de ferro, soja, sem processo tecnológico nenhum para a China, né? E quando o preço dessas commodities, né, que é como se chama essa mercadoria mais primária, né, quando o preço diminui na cotação internacional, a economia entra em frangalhos, é uma crise gigantesca. E aí, esse tipo de acordo é o aprofundamento desse tipo de relação, né? E também dar como exemplo um programa que até tinha nos governos petistas, que era era o programa Ciências Sem Fronteiras, que mandava estudantes brasileiros para
para os países centrais, basicamente, né, para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, para eles aprenderem a tecnologia, né, aprenderem o domínio técnico das tecnologias e estendido também para as ciências sociais, mas enfim, também a importação de cérebros, né, que ocorre muito, né, muito da produção nesses países, tá, e o desenvolvimento científico se dá pela fuga de cérebros, né, mas nesse programa específico que os governos brasileiros eles tinham que voltar, mas eles saíam para servir, para estudar e desenvolver e com uma perspectiva de assim puder voltar para esses países centrais até por oferecerem melhores condições de vida e salário e competitividade maior, muito da produção desses países centrais se dá através da fuga de cérebros. Então, não basta apenas bloquear esses países no seu desenvolvimento científico e tecnológico, não basta importar por um preço irrisório, ainda mais com a cotação das moedas de cada país ou de cada bloco econômico, as mercadorias por um valor irrisório. Tem que também ter o seu desenvolvimento pautado por tragar os cérebros, né, o conhecimento técnico, científico das pessoas provenientes desses países periféricos. Ou seja, toda uma cadeia produtiva internacional voltada a manter, em nome dos interesses dos países e das empresas dos países centrais, e manter os países periféricos numa situação de dependência em todos os fatores. Isso é um povo que tem vários tentáculos e ele pede o desenvolvimento desses países periféricos eu tentei dar aqui alguns exemplos de todas as formas possíveis. E esse acordo é apenas mais um fator, mais um elemento desse sistema global, né? Enfim, para a gente avançar aqui na nossa discussão, eu vou passar então a próxima pergunta que estava aqui preparada. A não ser que alguém queira desenvolver mais sobre a questão do acordo União Europeia e Mercosul. Alguém tem mais alguma situação para colocar? Não, não. Não, também. Não, também não tenho. Ok, então para a gente avançar aqui na nossa discussão, o próximo ponto que a gente ia falar, ia pedir para o Francisco aprofundar sobre a questão do TCE, o Tratado da Carta de Energia, que aí a gente vai para o outro fator, outro tentáculo desse povo, que é a questão ambiental também, né, que está envolvida nessa questão do comércio internacional. Pode falar um pouco mais para a gente sobre isso, Francisco, por favor? Pois, já agora, portanto, também aprofundar um bocado que o Saúl disse, e que acho que disse muito bem, que estes tratados esvaziam a democracia e que põem portanto, a democracia num patamar, portanto, completamente subordinado aos interesses das multinacionais, pronto. E isto parte um bocadinho também do facto destes acordos serem completamente feitos à revelia quase do resto dos interesses das pessoas. Portanto, são negociados ignorando sindicatos quase, ignorando associações ambientalistas. Portanto, são só feitos nas negociações, entram as corporações de comércio e portanto, os ministérios da economia e dos negócios estrangeiros, e raramente se olha para outros interesses que poderiam ter outras palavras a dar
E pronto, e depois quando estes acordos são apresentados aos parlamentos, já não há grande margem de manobra para fazer uma coisa diferente. E, portanto, isso e portanto vê-se também nas comissões nos Estados Unidos sobre estes tratados. Normalmente quem é convidado são as grandes, como é que é, o Big Pharma e esses grandes lobbies que vêm dizer, que vêm dar a sua opinião sobre estes acordos. E claro que dizem maravilhas da proteção do investimento, que dá grandes seguranças para o investimento e que trai investimento estrangeiro, o que é completamente mentira. Não há estudo nenhum que diga que estes acordos tragam investimento estrangeiro, ou se trouxer não justifica nada esta subordinação às grandes empresas. Pronto. E pronto, em relação ao TCE, eu acho que já disse o principal que tinha a dizer, que era que tem é uma grande ameaça às alterações climáticas, e portanto, vamos ter, e tem o grande problema é que está em processo de expansão. Já houve alguns países que saíram, a Itália e a Rússia já disseram que não que vão sair do tratado, mas vai representar mas vai representar uma ameaça ainda maior, porque mais tarde vão entrar, principalmente a China, que para nós é muito importante, porque como a principal acionista da EDP vai representar uma ameaça diferente. E também tem, e portanto também queríamos aproveitar para tentar fazer apelar a quem de direito, a quem é, portanto, ao Parlamento, para sair o quanto antes deste tratado, porque também vai haver uma remodelação que vai consolidar estes, supostamente seria para melhorar, mas não, mas essa melhoria implicaria que todos estivessem de acordo e, por exemplo, o Japão não quer melhorar nada a parte de proteção de investimento, acha que está tudo muito bem. Portanto, convém sair o quanto antes para se poder, pelo menos, cumprir as metas do Acordo de Paris. E pronto. O grande problema disto é que, pelo menos na parte dos ISDS, que estão inscritos no TCE, eles têm uma cláusula, outra destes escândalos enormes, é que tem uma cláusula zombie, chama-se uma cláusula zombie, nós chamamos uma cláusula zombie, que diz que estes mal se termina um Estado saia do TCE, os tribunais e SDS continuam durante cerca de 20 anos, depois de saída. Portanto, ainda vamos estar sujeitos a este tipo de litígios durante 20 anos. Eu acho que, pronto, quanto mais cedo sairmos deste tratado, melhor. Mas pode já ser tarde demais, ou quase certeza que é tarde demais, mas pelo menos daqui a 20 anos estamos numa situação um bocadinho melhor do que estaríamos. Pronto, acho que em relação ao TCE é tudo. Acho que não. Pronto, poderia continuar a contar a quantidade de escandaleiras, por exemplo, sim, disso
Sim, tá. Tem mais alguma questão para colocar, Francisco? Sim, não, estava-me a lembrar por exemplo, quando disse que prejudica os lucros, que as empresas podem ser processadas por terem os lucros prejudicados, o que não disse também é que é mesmo os lucros, não é? Portanto, estes tribunais responsabilizam o Estado por garantir os lucros das empresas. Ou seja, a Itália foi processada, antes de sair do tratado, foi processada por uma petrolífera por deixar por a Itália ter proibido a exploração de petróleo na costa dela. Mas pronto, está a ser processada não apenas pelo investimento pelo investimento que a petrolífera fez de instalações para extrair petróleo ou para explorar o petróleo, não está a ser processada apenas por isso, que seria poucos milhões de euros, está a ser processada por, acho que é 350 milhões de euros, ou uma coisa desse género. Portanto, várias vezes mais o investimento inicial, que esse seria o lucro que a empresa estaria a prever tirar desse investimento. O que isto é completamente... acho que isto não ultrapassa qualquer noção que uma pessoa tenha de direito ou de justiça, porque quanto muito o investimento inicial poderia-se aceitar que fosse reposto, mas ser o Estado também responsável por garantir o lucro da empresa é um bocado os contribuintes. Acho que é um bocado bastante exagerado. Obrigado, Francisco. Saul, se você tem mais alguma contribuição nessa questão que o Francisco estava colocando, e também sua impressão no que essas situações que estamos falando podem implicar na vida cotidiana das pessoas. Eu acho que todos estes exemplos, principalmente na questão da garantia do lucro, são principalmente exemplares, e o exemplo que o Francisco acabou de dar acho que é importante de reforçar. Todos os exemplos em que estes acordos fazem exatamente não a proteção do investimento, porque eles têm este nome, este eufemismo de proteção de investimento, mas o que acabam por ser é a tal garantia do lucro, um pouco quase que colocar à escala global os escândalos que por essa escala são quase mini escândalos em Portugal das parcerias público-privadas, que é pôr um mecanismo de regulamentação de comércio internacional a garantir o lucro de uma empresa. Portanto, isto é total subversão da política internacional, ou se calhar a política internacional como ela sempre foi, ou como era nos tempos das empresas de saque, das empresas de exploração colonial, pôr um Estado, pôr um aparelho supraestatal a garantir perante os Estados ou contra os Estados o lucro de uma empresa, pode até, e muito possivelmente, se não o provocou já, poderá provocar no futuro, que algumas destas empresas, propositadamente, façam investimentos avultados seja de exploração, seja de indústria, e que propositadamente provoquem revolta, backlash na política dos países em que esses investimentos são feitos, para conseguirem depois
ao serem expulsos ou serem expropriados esses materiais e esses investimentos, conseguirem, em vez de terem que, de facto, ter um lucro que tem sempre um risco, não, nesse caso nem têm risco, têm no investimento, na indemnização, esse lucro garantido ao forçarem os Estados a os expulsarem. Isso só por aí pode ser mais uma subversão completamente tenebrosa destes tipos de acordos. E estes acordos são também principalmente e é algo que falta discutir muito, porque fala-se por aí, e principalmente a nível de discussões políticas na fachosfera e nas grandes discussões na internet do governo mundial, da nova ordem mundial, dessas coisas todas, e o que se vê é que o governo mundial já começa a existir construído nestes acordos, sem que seja basicamente um governo que possa ser responsabilizável a qualquer nível de democracia ou de soberania, mas começa a formalizar-se nestes acordos. E depois temos o caso mesmo dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos, com o seu suposto governo protecionista, que é o governo, a administração Trump recente, que começa por dizer que quer sair destes acordos todos e depois muda-lhes o nome e faz acordos semelhantes ou piores, ou força acordos semelhantes ou piores, de maneira a que satisfaz a sua base eleitoral supostamente protecionista, mas na mesma as coisas vão para a frente e acontecem, isso tudo acaba por acontecer e acabamos por ter estes processos continuamente a acontecer sempre com uma base que é mais poder para as multinacionais, mais poder para tribunais e instituições que não são responsabilizáveis por ninguém e menos soberania para os Estados, menos poder de decisão para os trabalhadores, para os povos, mesmo para as democracias liberais em que ainda havia limites últimos de decisão dentro da soberania dos países e até todas as alternativas, e isso no caso da política brasileira é muito discutido, todas as alternativas que ainda existiam dentro do capitalismo de desenvolvimentismo, de agarrar os recursos naturais do Brasil ou de qualquer outro país semi-periférico e usá-los para reinvestir numa economia, numa burguesia nacional e numa economia que sirva pelo menos minimamente uma produção e uma distribuição de riqueza dentro nada disso pode acontecer enquanto este sistema estiver vigente. Portanto, isto, de certa maneira, e isto porque não há uma reação organizada a isto, não há algo que reaja com capacidade a isto, mas coloca simplesmente ou continuamos nisto e a alternativa é sempre continuar, ou, e aí é a parte em que teria que haver uma reação, é simplesmente quebrar com este sistema económico e político, quebrar com estes acordos, com o próprio modo de produção e seguir para processos revolucionários nesses países, porque literalmente não é apresentada uma alternativa que quando a realidade atual é esta. Obrigado, Saul. Sim, concluiu, Saul? Desculpa lá. Sim. Sim. Ok. Sim, pois era para dizer que estou completamente de acordo. E para acrescentar da primeira suspeita do Saúl, de que as empresas podem investir mesmo sem já contar com as indemnizações que aí vêm, eu acho que pronto, há suspeitas que esteja completamente certa, porque a Espanha recentemente foi processada está a ser altamente processada por ter acabado com subsídios
às energias renováveis e foi pronto, e viu-se que já depois do Estado dizer que ia acabar com esses subsídios, as empresas continuaram a investir e empresas assim um bocado esquisitas, pronto, que se via que não tinham grande intenção de fazer um grande investimento em energias renováveis, que só investiram ficticiamente já à espera da indenização que viria. Não estava assim tão errado, Saúl. Obrigado, Francisco. Bom, só um comentário aqui sobre as consequências desse tipo de política, né, de posição política, você vê o Brasil entra em crise para poder recuperar as taxas de lucro e garantir os investimentos do Estado no setor privado. Ainda no governo Temer, se aprova uma lei de corte de gastos, ou seja, que durante 40 anos o Estado brasileiro não poderia adequar e aumentar os seus gastos ou investimentos nos setores sociais, saúde, educação, previdência, esse tipo de coisa, e o que obviamente ia causar prejuízos para esses setores. A consequência está aí, ontem o Brasil atingiu e já ultrapassou a marca de 100 mil mortos por causa do Covid-19, como se não bastasse a postura negacionista e conspiracionista e completamente imbecil do presidente do grupo que está no poder político nesse momento, ainda o desinvestimento e a total descaso com a saúde pública. Quem pode pagar um tratamento vai para um hospital privado, quem não pode aí entra para a estatística desse verdadeiro genocídio que está acontecendo nesse país periférico. E pronto, como disse o próprio presidente, a vida que segue, não há nada que pode fazer, e continua a isenção para bancos, os investimentos. O próprio ministro da Economia tem a cara de pau de falar que não vai ficar investindo, botando dinheiro para salvar pequenos empresários e a classe trabalhadora, que tem mais que botar dinheiro em banco e nos latifundiários e grandes grupos econômicos que de fato detêm o poder. O resto fica à míngua, o resto entra em falência, o resto morre e, enfim, assim que funciona. Vamos pedir então, tendo em vista o avançar da hora e a conclusão, obviamente que a gente não conclui o nosso debate, a gente viu cada vez mais uma questão ampla, que é uma questão que envolve uma série de fatores, mas para já então, para a gente poder encerrar nosso debate, então, pedir então para cada um dos nossos companheiros que estiveram nesse excelente debate para dar as suas considerações finais, enfim, os seus últimos comentários, e deixarem também dicas culturais para os nossos ouvintes. Vou começar então com o Francisco, por favor. Por mim, as minhas conclusões é que, por favor, informem sobre estes tratados, porque são importantíssimos, são eles que, se continuarmos a avançar por aqui, como o Saúl disse muito bem, ficamos sem democracia, portanto, a democracia fica completamente esvaziada. E, portanto, a minha dica cultural é o site da Troca, plataforma troca.org, acho que é assim. E pronto, é só. Obrigado, Francisco. Então, temos aí, é sempre bom ter uma ferramenta aí, uma forma aí de denunciar, de combater, de ir para a luta referente a essas situações. Para a gente sempre bom ter esse tipo de espaço onde a gente transforma a nossa discussão em ação. Nesse caso foi justamente o caminho contrário, soubemos da plataforma e desse tipo de debate que está sendo travado,
e temos então para fazer chegar aos nossos ouvintes a existência desse instrumento aí de luta e denúncia referente a essas situações. Sal, por favor, considerações finais e dica cultural. Então, quanto a considerações finais, eu acho que é muito importante, como o Francisco estava a dizer, conhecer estes fenómenos, perceber como eles têm vindo a se manifestar, mas também principalmente saber sobre o que é que isto é. Portanto, toda esta criação destes mecanismos sobrenacionais, multinacionais e acima dos Estados de desregulamentação do funcionamento do comércio internacional e do capitalismo em geral são fenómenos que já estão estudados pelos teóricos marxistas e qualquer crítico do capitalismo, mesmo que não seja marxista ortodoxo. Estes fenómenos estão estudados, estão sabidos. Sabia-se que, chegando a uma determinada altura, iríamos começar nesta fase. Portanto, pôr em causa estes acordos e estes processos é pô-los em causa em si, principalmente se houver um combate político forte ainda dentro do sistema atual que o consiga fazer, muito bem, é para se fazer, sim, mas pôr em causa na sua totalidade estes processos é pôr em causa o sistema capitalista. É também chegar a um ponto de percebermos que, se conseguíssemos parar estes processos agora, e o sistema, o modo de produção capitalista continuasse, daqui a uns anos iríamos chegar ao mesmo. Portanto, iríamos novamente ter acordos iguais ou semelhantes a serem aprovados ou a serem propostos. Quanto a dicas culturais, já que falamos daquilo que as multinacionais e as empresas são capazes de fazer para garantir o lucro, para garantir os acessos às matérias-primas, à tecnologia e isso tudo, eu recomendo uma série chamada Limetown, baseada num podcast. Podem vê-la através do Facebook. Descobri recentemente que o Facebook agora também é um serviço de streaming, e essa é uma das séries que lá está disponível, e um pouco sobre não só essa questão do que uma empresa é capaz de fazer nesse contexto, mas também sobre a própria fragilidade das instituições do Estado, mesmo de um Estado considerado uma superpotência, perante uma empresa com esses objetivos, com meios para pôr em causa a própria autoridade do Estado. E ficam então as notas finais e essa dica cultural. Obrigado, Saul. Sobre então os comentários, as considerações finais, acho que o que fica bem claro quando a gente examina essa situação é que, se nos países centrais os próprios estados nacionais são completamente subjugados aos interesses das burguesias, por que achar que nos países periféricos, ou no caso de Portugal, que é um país, vamos dizer, periférico no contexto do centro europeu, se é possível ter qualquer tipo de ilusão nos papéis dessas burguesias que são muito desconfortáveis nos seus papéis subalternos e submissos. Não dá para ter qualquer tipo de ilusão, nem com as organizações que creem nesse tipo de coisa, que possa existir alguma burguesia preocupada em garantir a soberania e o desenvolvimento nacional. Isso é uma ilusão, é uma responsabilidade histórica, e leva às consequências. Dei o exemplo do Brasil, que aconteceu um processo aí, está acontecendo um processo aí de extermínio na classe trabalhadora, muito por conta do fato dos instrumentos de luta da classe trabalhadora terem optado politicamente pela crença em certos setores da burguesia, que deixam cada vez mais claro
não só o seu de compromisso com a vida humana, a vida da classe trabalhadora, mais especificamente, mas também qualquer tipo de projeto desenvolvimentista nacional. Bom, quanto à dica cultural, então, eu vou fugir um pouco do tema. Eu vou indicar uma página do Instagram, chegando lá, eles têm um site, que a página se chama Brasileiras Não Se Calam. Fala, então, as experiências de mulheres brasileiras em países estrangeiros. Como Portugal é o maior destino da imigração brasileira, tem um sem número lá de exemplos asquerosos, nojentos e, enfim, coisa absurda que mulheres brasileiras passam aqui em Portugal, questão de preconceitos e estigmas, esse tipo de coisa. E como reflexão, deixo que as pessoas vão lá, leiam, vejam lá aqueles relatos e fiquem pensando, se coloquem no lugar daquelas mulheres e como elas se sentiriam se não, né, no caso de homens, se vissem suas esposas, namoradas, mães, irmãs, enfim, qualquer mulher querida, qualquer mulher que você queira bem, passe por uma situação daquela, ou então, enfim, tente ter um pouco de empatia, se colocar no lugar, e, enfim, né, são uma série de casos lá que estão expostos, e acho que a gente precisa denunciar esse tipo de situação, uma reflexão profunda na sociedade portuguesa, uma sociedade onde um homem, um combatente da guerra colonial, dá 4 tiros no peito de um homem negro, fala para ele, preto de merda, volta para tua terra, e ainda está tendo um debate na opinião pública se esse país é racista ou não, se esse fato foi racista ou não, eu acho que a sociedade portuguesa precisa muito refletir, se rever e podem ficar tranquilos que nós do comboio suburbano vamos fazer de tudo para fazer esse país se refletir, se reinventar, botar o dedo na ferida e fazer as pessoas pensarem naquilo que está acontecendo. Então esse é nosso último recado, a nossa despedida. Fazemos novamente o apelo para vocês compartilharem o nosso conteúdo, aqueles que nos veem no YouTube darem o like, clicarem no curtir, para que possa nosso conteúdo ter cada vez mais relevância e chegar cada vez mais para um número maior de pessoas. Muito obrigado, Saul, muito obrigado, Francisco, muito obrigado a todos que nos ouvirem, até a próxima.